Fala galera, antes de começar o vídeo, pedir para vocês deixarem o like aí embaixo, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo. Isso vai ser muito importante para o crescimento do canal. Também pedir para vocês participarem na página dos comentários, falando sobre o vídeo e dando sugestões para os próximos vídeos. Isso vai ajudar muito também no canal. Bom, ontem o Botafogo empatou em 1-1 com o Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. E aí, a torcida deve falar, pô, um empate, Guarani, fora de casa, é um bom resultado. Dentro do contexto do campeonato, é um bom resultado. Dentro do contexto do primeiro turno, se nós formos analisar os clubes acima do Botafogo e que são o objetivo do Botafogo ultrapassar, não é um bom resultado. E nesse vídeo eu vou falar o motivo, e o motivo é bem mais simples do que a gente imagina. Mas antes de começar o vídeo, chama a vinheta. Roda a vinheta! Alô, Botafogo! Time da malandragem! Bom, como a gente sabe, ontem o Botafogo, no jogo lá contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, empatou em 1-1. Rafael Navarro abriu o placar para o Botafogo no primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Andrigo de cabeça empatou para a equipe Alviverde de Campinas. Aí a torcida vai e fala, pô, resultado bom, empate fora de casa, depois de vencer em casa. Em 8 jogos foram 5 vitórias, uma derrota e um empate. Em 7 jogos, né? 5 vitórias, uma derrota e um empate. Então, em 21 pontos disputados, o Botafogo conseguiu 16. Pô, resultado maravilhoso, só perdeu 5 pontos. Se a gente for analisar pelo contexto do campeonato, um empate fora de casa com o Guarani é muito bom. O Botafogo estava disputando com o Guarani, né, a posição, conseguiu frear o avanço do time que estava na frente. Era melhor ter vencido? Era, mas isso aí, tudo bem. Mas isso também evidenciou uma coisa, e aí fez esse empate não ser bom. Evidenciou que o Botafogo fora de casa não ganha de ninguém, né? Já estamos no falta uma rodada para o fim do primeiro turno, então. Botafogo fora de casa não ganha de ninguém e o Botafogo tem um retrospecto ruim contra clubes no alto da tabela. E isso se deve a um fator único, talvez 2 fatores, né? Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o retrospecto do Botafogo fora de casa. O Botafogo, nesse primeiro turno da Série B, teve 10 jogos fora de casa, né? E conquistou apenas 7 pontos. O que isso significa? De 30 pontos possíveis, o Botafogo conquistou 7, perdeu 21. Marcou 9 gols e sofreu 15. Quase que o dobro de gols que marcou. Perdeu a maioria dos pontos. Então, se nós formos analisar, o Botafogo pegou apenas pouco mais de 20% dos pontos que disputou fora de casa. Isso é uma campanha de clube rebaixado, isso é uma campanha de clube que disputa para cair para a Série C. Porém, em casa conseguiu, dos 9 jogos, né, que seriam 27 pontos, 22. Então, quase que 90% dos pontos o Botafogo conseguiu dentro de casa. Não, dentro de casa dos que disputou. E isso foi, claro, sob a égide do Chamusca. O Chamusca ficou um bom tempo e tal, tudo bem. Isso aí a gente pode até entender. Vamos ver o segundo turno. Mas é um dado preocupante. Claro que agora o Botafogo vai ter uma sequência grande, como ele teve uma sequência grande de jogos fora, vai ter uma sequência grande dentro. Então pode conseguir uma gordura no segundo turno para estar disputando lá em cima. Mas isso diz sobre o motivo foi um dos pontos do empate ontem, significar uma coisa ruim. E agora eu vou falar o segundo motivo. O Botafogo hoje se encontra na 8ª colocação.
E em confrontos contra os 7 primeiros, que seriam em tese, que são em tese, né? Pode até mudar, mas os que disputam o título, o Botafogo tem 7 jogos, uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Ou seja, 5 pontos ganhos e 21 possíveis. É pior do que a campanha dele fora de casa no primeiro turno. Então, assim, os times que o Botafogo deveria ganhar para ascender na tabela são os times que o Botafogo tem menos pontos. Porém, contra os times de baixo da tabela, o Botafogo conseguiu 24 pontos. Então, o Botafogo tem tido um retrospecto contra times que estão abaixo dele na tabela, times que estão disputando rebaixamento. Perdeu para o Operário, que estava abaixo dele na tabela, mas no retrospecto geral é muito bom. Isso se dá por quê? São 2 fatores bem simples. Primeiro, o Botafogo, quando montou o seu time de gestores, né? Claro que 2 foram eleitos, né? Tem o Jorge Braga e tem o Eduardo Freeland. Quando montou o seu time de gestores, o Botafogo escolheu uma equipe diplomada, mas uma equipe inexperiente. O Jorge Braga era CEO da Claro, da Nextel, né? E a Nextel foi comprada pela Claro e ele virou o CEO da Claro. E o Eduardo Freeland era só um estagiário, era só um cara do sub-20 do Flamengo, que era amigo de alguém no clube, e aí decidiram trazer ele. Num campeonato que talvez seja a Série B mais difícil da história. Ontem o Botafogo enfrentou um campeão brasileiro, tem Cruzeiro, tem Vasco, tem Guarani, tem Curitiba, tem vários times que são, em tese, difíceis, são times perigosos. Além de ter Náutico, que estava muito bem, entre outras equipes aí que estão dando dificuldade. E por que isso é ruim? O Botafogo montou uma equipe inexperiente para trabalhar com futebol, o Durcésio Melo e o Eduardo. O Durcésio Melo não é experiente, não tem experiência com futebol. O Eduardo Freeland tinha experiência com sub-20, que não é igual ao profissional. É muito mais fácil você lidar com crianças, com adolescentes, do que você lidar com jogadores profissionais. Em alguns casos são mais velhos do que você e tem mais história do que você. E colocou o Jorge Braga, que, claro, não tem que se meter no futebol, mas faz parte da equipe lá da administração do futebol. Num período que, além de ser um dos campeonatos mais difíceis, é o com menor orçamento. Antes ele chegava numa Série B com 100 milhões de orçamento, agora tem 8, 9, o outro ainda trocou o dinheiro certo dos 8, 9 pelo pay-per-view, que é um dinheiro incerto. Então, é uma Série B sem dinheiro e com dificuldade técnica de conseguir. Então, assim, o Botafogo pegou uma equipe inexperiente, onde o Eduardo Freeland não tem contato nenhum no mercado, só com as crianças, com os caras da base. Então, é mais difícil o Botafogo conseguir contato com jogadores experientes e montar uma equipe tecnicamente superior. Então, acaba ficando com os refugos. Partindo para o segundo ponto, o time do Botafogo é ruim. É simples assim. O time do Botafogo basicamente é formado por jogadores que ninguém queria ou apostas. Vamos lá. Vamos lá. Antes que o pessoal fique puto. Goleiro, Diego Loureiro. Era um goleiro que estava acima do peso na Série A. Terceiro reserva do Botafogo, às vezes quarto reserva. Um cara que o Botafogo tentou se livrar e não conseguiu. Aí pagou o personal lá, ficou fininho, tudo bem, estava agarrando direitinho. Douglas Borges, não conseguiu jogar no CRB. Daniel Borges, estava no Mirassol, na Série D, ninguém queria. O Cano quase foi dispensado do Botafogo, voltou, foi meio empurrado ali, virou capitão do time. Gilvan, jogou no Atlético Goianiense, antes do Atlético Goianiense jogou no Irati, nos times assim insignificantes. Guilherme Santos é o jogador bichado, Hugo, o jogador da base, e agora tem o Jonathan, que tem alguma experiência na Série A e foi para a Europa, é um cara jovem com talento, mas tem esse. Os volantes, Barreto e o Oyama. O Oyama é um jogador que hoje é unanimidade, mas tem
24 anos e estava disputando a Série D com o Mirassol. Barreto é um cara que ninguém queria. Inclusive nas análises aí que os caras do setor visitante, o Lelê fez, é um cara que ele falou, é um cara que vai ser inútil no time. Realmente o Barreto é um cara inútil. Não tem alto número de roubadas, não sabe passar a bola, é um cara inexpressivo. Pedro Castro jogou a vida toda no Avaí. É um cara que já está com a idade assim, do meio para o fim da carreira e jogou a vida toda no Avaí, com todo respeito ao Avaí. Ricardinho jogou a vida toda no Ceará, é outro cara insignificante. E aí vamos para o Chay, que hoje é o craque do time, é um craque no contexto do Botafogo, mas é um cara que nunca disputou um campeonato de alto nível. É futebol de 7, Série D do brasileiro e carioca. É um cara que funciona no contexto do Botafogo, mas ninguém queria. Por quê? Porque ainda hoje ele desperta a desconfiança do mercado. Claro, pelo destaque dele, alguns clubes vão querer contratar, mas jamais ele vai ser cobiçado. Claro que no final da Série B ele pode ser o artilheiro, o melhor jogador, ele talvez seja cobiçado por um clube de Série A. Ou fique aí no Botafogo, mas é um cara que ainda tem desconfiança do mercado porque ele funciona no contexto do Botafogo onde não tem ninguém, só tem ele. O Diego Gonçalves, que estava no Mirassol e ninguém queria. O Marco Antônio, que estava com problemas de peso lá no Bahia e ninguém queria. E o Rafael Navarro, que era da base do Botafogo, que veio do Atlético Goianiense para a base, da base do Atlético para a base do Botafogo. E o Anderson Moreira, que era um treinador que tinha infartado e estava aí afastado do mercado, fez uma besteira lá no Fortaleza, não foi bem no Fortaleza, mas no contexto aí é talvez o que tenha mais nome. Então, se a gente for ver, o Botafogo tem um time ruim. Tem um time ruim que ele deve funcionar dentro de um contexto. Se tiver nesse contexto, o time serve. Fora desse contexto, o time não serve. Então, por isso que o Botafogo tem um desempenho ruim. Fora de casa, por ter um time inexperiente de jogadores fracos, e aí eles sentem mais o jogo fora de casa. E o retrospecto contra times acima dele na tabela ruim é porque o time está no mesmo nível dos outros. Como o Botafogo era mal treinado pelo Marcelo Chamusca, o desempenho é ruim. Talvez o Anderson consiga dar um jeito. Anderson dando um jeito, o Botafogo talvez consiga mais pontos contra os times acima da tabela. Mas, quando o jogo é nivelado, o Botafogo não consegue um retrospecto tão bom contra os times inferiores. Então é muito simples entender o motivo do Botafogo ir mal fora de casa e mal contra times de cima da tabela. Fora de casa, jogadores inexperientes e inexpressivos, sentem mais o jogo fora de casa. Ah, mas não tem torcida, isso não importa. A atmosfera, tem lá o pessoal do clube e tal, a atmosfera é diferente fora de casa e dentro de casa. Você tem a viagem, você tem todo um contexto. Já os clubes de cima da tabela, é porque o Botafogo está no mesmo nível e muitos dos clubes de cima da tabela eram, e alguns ainda são, mais bem treinados que o Botafogo. Então essa é a minha opinião. Para mim, esse é o motivo do Botafogo desse retrospecto ruim fora de casa e ruim contra clubes de cima da tabela. Antes de me despedir, pedir para deixar o like, se inscrever, comentar. Vocês concordam com a minha opinião? Acham que esse ponto de vista desse retrospecto ruim do Botafogo está correto? Ou vocês discordam? Deem sua opinião. Isso vai ser muito importante. Compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! Alô, Botafogo! Time da malandragem!